Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, para mais um pós-jogo do Coringão, né? Corinthians 0, Cruzeiro 0. Jogo válido aí pela 16ª rodada do Brasileirão 2025. Jogo esse no estádio da Neoquímica Arena, em Itaquera. Decidi falar um pouquinho aí do jogo, comentar o resultado, vou falar de desempenho, vou dar as notas também para jogadores e para Dorival Júnior. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso pós-jogo, né? Começar a falar então do resultado, cara. E não tem muito o que falar não, cara. O Corinthians, ele recebe dentro de casa o líder do campeonato, pelo menos de momento, né? Porque, pelo que eu vi lá, o Flamengo ainda tem um jogo a menos. O Flamengo tá um ponto atrás do Cruzeiro. Mas nesse atual momento, desse dia 24 de julho de 2025, o Cruzeiro é o líder do campeonato. Ou seja, com certeza seria um jogo dificílimo, seria um jogo, mesmo dentro de casa, era um jogo difícil, era um jogo bem complicado, sabe? Ainda mais, levando em consideração que até esse jogo contra o Corinthians, algo que se manteve, né? Mas quando chegou para o Cruzeiro chegou para esse confronto contra o Corinthians a 10 jogos sem perder, com esse resultado, com esse empate, vai a 11 jogos de invencibilidade. Resultado esse que mantém o Cruzeiro, nesse momento, na liderança no campeonato. Era jogo difícil, cara. Jogo difícil e não tinha muito o que fazer, cara. Não tinha muito o que fazer. Mas mesmo assim, cara, o empate em casa... Assim, cara, tropeçar dentro de casa, por si só, já não é um negócio tão bom, sabe? A depender das suas pretensões... Mesmo assim, cara, mesmo assim, tropeçar em casa não é grande negócio, cara. Mesmo que seja contra o líder do campeonato, o melhor time hoje, pelo menos em fase... Você está tratando aí de fase no futebol brasileiro... Não é um negócio tão bom, sabe? Tropeçar em casa. O ideal é você vencer todos os jogos, ou pelo menos quase todos, dentro de casa. Só que, cara, com esse resultado aí contra o Cruzeiro, o Corinthians chega ao seu terceiro jogo seguido sem vencer dentro de casa. O Corinthians que, nos últimos 3 jogos em casa, empatou com o Vitória, perdeu ao Bragantino e agora empata com o Cruzeiro aí na Neoquímica Arena, cara. E justamente por conta desse fator também... É complicado, cara. É complicado porque, mesmo que seja contra o atual líder do campeonato, é complicado, mano. É um pouco complicado, sabe? O ideal mesmo era vencer. Eu já sabia que seria um jogo difícil, seria um jogo... Seria bem difícil, cara. Mas, enfim, né? Enfim, eu não vou ficar tão assim na bronca porque... O Cruzeiro é o líder do campeonato, cara. É claro que fica aquele sentimento de frustração, né? Por tropeçar mais uma vez em casa, pelo terceiro jogo seguido. Mas eu não vou ficar cornetando tanto, não vou ser tão corneta. Justamente por ser o líder do campeonato, pelo menos de momento, né? E... Enfim, né, cara? É isso mesmo que eu tinha pra falar de resultado. Vamos tentar uma escalação, né, cara? Vamos tentar uma escalação do Corinthians. O Corinthians que foi a campo aí com Hugo Souza no gol. Aí de defesa nós tivemos Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, compondo o quarteto defensivo. Dessa vez o Kaká não jogou por conta de um controle de carga. No meio campo nós tivemos ali o Martinez, Charles, novidade, hein? Do nada apareceu o Charles na escalação, né? Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis e Thales Magno. Outra novidade, outro jogador que apareceu do nada. Mais ou menos, né? Mas ainda assim, do nada, na escalação do Corinthians, time escalado aí pelo técnico Dorival Júnior. O Dorival que ainda não pode contar, aliás, com o Yuri Alberto, que ainda se recupera de lesão, com o Kaká, falei que teve um controle de carga, o Michael sai lesionado também, né? E o Ranieri também tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo que ele tomou o jogo passado contra o São Paulo. E... é basicamente isso, cara. Não tem muito segredo. Só o Charles ali no lugar do Carrilho, que eu confesso que fiquei bem surpreso, apesar da queda de produção do Carrilho nesse período, né? Nesse corte pós-campeonato paulista. E o Thales Magno no lugar do Romero. Cara, não faz muita diferença, sabe? O Romero tá mal pra caramba, só que o Thales Magno também é aquela coisa, né? E... enfim, cara, não tem muito segredo não, cara. Tirando essas duas alterações aí, o Charles e o Thales Magno, não tem muito segredo, cara. É isso aí mesmo e... enfim, né? Enfim.
Era isso mesmo, né? Era o que tinha pra hoje, né? E falar agora de desempenho, né, cara? Vamos então falar de desempenho, cara. E, cara, vamos lá, né? A gente vem reclamando há um tempão já em relação da falta de vontade desse time aí do Corinthians, né, cara? Só que, cara, dessa vez nesse jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians até jogou com vontade, cara. O Corinthians jogou com raça. Pelo menos para esse jogo contra o Cruzeiro, talvez por ser o líder do campeonato, né? Na cabeça deles eles teriam que dar a vida dentro de campo. Cara, dessa vez não dá pra reclamar de falta de vontade, de falta de vergonha na cara, né? Pelo menos nesse jogo contra o Cruzeiro, o time jogou com mais vontade, o time jogou com raça e tal. Só que, cara, na parte técnica, tática, o time ainda é meio travado, cara. O time ainda se encontra meio travado, ainda se encontra com dificuldades. O Corinthians até teve ali umas oportunidades de gol, principalmente lá no segundo tempo, no final do jogo. Inclusive, eu vou falar sobre o jogo, né? Quando eu for fazer meu resumo do jogo, né, cara? Mas, cara, no primeiro tempo ali, o Cruzeiro teve mais oportunidades de perigo. O Cruzeiro, ele teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, né? No segundo tempo, aliás, o Corinthians ele consegue meio que segurar um pouco a onda com essas chegadas aí do Cruzeiro no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o Corinthians melhora um pouco, né? Mas ainda assim encontra dificuldade, encontra uma certa... Ainda é um time travado, sabe? Só foi ter as melhores oportunidades mesmo lá pro final do jogo, onde o Corinthians foi pra bafa, foi, né? E... Enfim, cara, não tem muito o que falar de desempenho, não. Acho que dessa vez, não faltou vontade. O time teve entrega, o time teve vontade, teve raça e tal. Dessa vez, não tem que reclamar quanto a esse sentido, né? Mas em relação à parte técnica, tática mesmo, ainda é um time meio travado, sabe? Ainda é um time meio... Enfim, né? A defesa até foi bem, principalmente aí no segundo tempo. No primeiro tempo, a defesa teve que lidar com as chegadas ali do Cruzeiro, mas conseguiu segurar bem. No segundo tempo, o sistema defensivo melhora. A parte ofensiva, ainda assim, muita dificuldade. O time erra passe pra caramba. Um time que tem dificuldade mesmo na transição ofensiva. Um time que tem dificuldade para contra-atacar. E basicamente isso, cara. Basicamente isso. Não tem muito o que falar em relação a desempenho. E basicamente isso, cara. Na parte defensiva, achei que o Corinthians foi bem, principalmente ali no segundo tempo. Mas na parte ofensiva, um time, apesar de esforçado, apesar de um time com mais vontade, ainda meio travado. Ainda um pouco travado, né? E eu até tô com o Flash Score aberto aqui no meu notebook, cara. Inclusive o Flash Score aplicativo, não tô fazendo publicidade não, tá? É só pra falar mesmo, sabe? É um aplicativo muito bom pra você fazer análise numérica e tal. Vamos lá, né? Falando então de posse de bola, o Cruzeiro tem mais posse de bola que o Corinthians no jogo. 52% para o Cruzeiro contra 48% do Corinthians. Finalizações, o Corinthians finalizou 7 vezes ali no decorrer do jogo, o Cruzeiro finalizou 14, ou seja, foi o dobro do time do Corinthians. Finalizações no alvo, ou seja, na direção do gol, 4 finalizações para cada lado, na direção do gol. Chances claras, nenhuma do Corinthians contra 2 do Cruzeiro. Escanteios, 4-2 para o Corinthians. Precisão de passe, o Corinthians teve precisão em 79% dos passes contra 82% do Cruzeiro. O Corinthians trocou 374 passes, acertou 302. O Cruzeiro trocou 348 passes, ou seja, menos que o Corinthians, só que teve uma precisão maior. Desculpa, galera, desculpa, eu confundi aqui. O Cruzeiro trocou mais passes que o Corinthians, tá? 424 passes do time do Cruzeiro. O Cruzeiro acertou 348. Eu acabei confundindo aqui, né? E o Corinthians tomou mais cartões que o time do Cruzeiro. 4 cartões amarelos contra 2 do Cruzeiro. É basicamente isso, cara. Basicamente isso. Não tem muito o que falar em relação a desempenho. E vamos falar do jogo então, né? Já que eu falei de resultado, falei de desempenho e etc. Vamos então aos momentos aí do Corinthians na partida, né? Vamos falar então do jogo. Começando então com o primeiro tempo, onde aos 30 segundos
Cara, na falta do que registrar. É o que eu falei, né, cara? Na parte ofensiva mesmo, o Corinthians, apesar da vontade, apesar da raça, se mostrou um time com dificuldade, um time meio travado, sabe? Na falta do que registrar, eu tive que registrar, fazer alguns registros como 30 segundos de jogo, o Charles e o Gustavo Henrique foram disputar a bola pelo alto, acabou que ambos batendo cabeça, ou seja, tanto o Charles quanto o Gustavo Henrique batendo cabeça, algo que eu quero entender como que isso aconteceu, porque o Charles é muito mais baixo que o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é basicamente um poste. O Gustavo Henrique, se eu não me engano, tem a mesma altura, ou quase a mesma altura que o Hugo Souza, que o Cássio, né? Aliás, primeira vez que o Cássio reencontra com o Corinthians, né? Esqueci de citar, cara. Esqueci de citar. E, enfim, né? Mas falando do jogo em si, né? 30 segundos, Charles e Gustavo Henrique se jogam com a cabeça no alto, sabe-se lá como. Acabou que o Gustavo Henrique levou a pior, porque ele ficou caído ali no chão pra fazer o curativo na cabeça. O jogo ficou uns 3 minutos mais ou menos ali parado. O Gustavo Henrique se machucou de forma séria, cara. O Gustavo Henrique teve um sangramento ali na cabeça, teve que botar aquela touca, né? Enfaixar, teve que fazer um curativo ali na cabeça, colocar uma touca. E, enfim, né? 17 minutos, José Martins toma um cartão amarelo por conta de uma falta tosca que ele faz, e desnecessária, aliás, em cima do jogador do Cruzeiro. Com esse cartão amarelo, o José Martins estava pendurado, ou seja, com esse cartão amarelo, o Martins está fora do próximo jogo do Corinthians contra o Botafogo, lá no Newton Santos. O primeiro dos 2 desfalques por suspensão para o próximo jogo contra o Botafogo lá no Rio, tá? Tem outro desfalque que eu vou falar depois e que, cara, é simplesmente o pior desfalque de todos que o Corinthians poderia ter. Mas calma aí que eu vou chegar lá, tá? Calma que eu vou chegar. 24 minutos, sai a primeira finalização do Corinthians no jogo. Uma jogada de falta ensaiada entre o Garro e o Memphis Depay. O Garro dá base de calcanhar pro Memphis Depay, ele recebe, bate fora da área. O Cássio bateu roupa e a defesa do Cruzeiro deu o corte. Só que aí o bandeira do jogo deu impedimento, né? Aliás, o árbitro do jogo, o Alex Gomes Stefano, olha esse nome, tá? Arbitragemzinha, mais uma vez, cara. Parando aqui do jogo, falar até de arbitragem, cara, eu já cansei, cara. Esse assunto, arbitragem, é um assunto que me cansa, cara. Porque, cara, é o terceiro ou quarto jogo seguido que... É claro que eu não vou chegar aqui e falar que o Corinthians foi prejudicado, a arbitragem não ganhou porque foi prejudicado. Longe disso, tá? Longe disso. Até porque esse Alex Gomes Stefano fez presepada para ambos os lados, tá? Esse árbitro fez uma arbitragem por si só muito ruim, muito atrapalhado, perdido. Eu adoro uma prosa. Nossa, cara, é padrão arbitragem brasileira, né? Padrão arbitragem brasileira. Mas, enfim, acabou que nesse lance aí deu impedimento. 39 minutos, o Charles toma uma caneta do Kaique e quase saiu o gol do Cruzeiro. É o que eu falei lá atrás, né, cara? Na falta do que registrar, eu acabei registrando isso aí, né? A caneta que o Charles toma do Kaique, que quase saiu o gol do Cruzeiro. Aos 43 minutos, foi a vez do Martins tomar uma caneta do William. 2 volantes do Corinthians, os 2 volantes do Corinthians, aliás, tomando 2 canetas dos 2 laterais do Cruzeiro. Parabéns, parabéns. E aos 49 minutos, fim de primeiro tempo, Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Vem o segundo tempo agora, onde aos 5 minutos sai a primeira finalização do Corinthians no segundo tempo. Numa jogada onde o Thales Magno ele recebe a bola na entrada da área, poderia finalizar na primeira vez que ele clareia para finalizar, mas acabou que o Thales Magno, sabe-se lá por que ele não chutou aquela bola. Inclusive eu fiquei muito bravo com o Thales Magno, porque ele não chutou aquela bola. Ele foi, ao invés de chutar, ele foi tentar contra o pé esquerdo, acabou que ele se bananou todo, perdeu a bola. A sorte, a bola voltou para ele, teve uma segunda chance para finalizar, só que acabou que ele chutou a bola para fora. Lamentável, Thales Magno. Lamentável. 18 minutos, cartão amarelo para o Charles. Tava demorando, né? Porque o Charles simplesmente tomou esse cartão amarelo porque ele com o pé alto, acertou o pé no rosto do jogador do Cruzeiro. Ai, meu sagrado. Tudo bem que foi sem querer, mas caramba, Charles, Primeiro, ele machuca o próprio companheiro de time, toma uma caneta, toma um cartão amarelo por acertar o rosto do jogador adversário com o pé, quase com o bico. Nossa, cara, meu divino amado. Meu divino amado.
Aos 21 minutos, Dorival Júnior faz as primeiras alterações no time do Corinthians. Sai Thales Magno e Charles para as entradas de Romero e André Carrilho. Atacante por atacante, volante por meio-campista, trocou vocês meia dúzia ali do Dorival, né? Thales Magno por Romero é meia dúzia, Charles por Carrilho, sai um volante, entra um jogador de meio-campo, sabe, mais avançado, né? Aos 30 minutos, o Garro inverte a jogada para o Memphis, da direita para a esquerda. O Memphis Depay recebe, bate fora da área, o Cássio pega. Aos 34 minutos... Aliás, cara, esse lance aqui do Memphis foi uma defesaça que o Cássio fez, cara. Ou foi esse aqui ou foi outra, mano? Não. O lance da defesaça do Cássio foi outro lance mais pra frente, tá? 30 minutos foi outro lance aí do Memphis, que ele chutou fraco em cima do Cássio. Me confundi aqui, galera. 34 minutos, cartão amarelo para André Carrilho, por conta de uma falta que ele fez na entrada da área, a favor do Cruzeiro. Esse que foi, aliás, o Carrilho com o quê? Uns 13 minutos em campo, já tomou o primeiro cartão amarelo. Enfim, na sequência, acontece, né? Rodrigo Garro toma cartão amarelo por conta de reclamação, porque ele ficou aparentemente buzinando no ouvido do juiz. Com esse cartão, o Garro estava pendurado. Ou seja, com esse cartão amarelo contra o Cruzeiro, o Garro não joga o próximo jogo contra o Botafogo lá no Newton Santos. Ai, cara. Tanto desfoque pra ter, foi logo ter desfoque do Garro, cara. Justo de quem menos podia, cara. E sabe o que é pior, mano? O cartão amarelo por reclamação, cara. Mano, ai, cara. E antes que alguém pergunte, o Garro foi capitão nesse jogo, tá? O Garro foi o capitão do Corinthians nesse jogo contra o Cruzeiro. Ai, cara. Lamentável, mano. Lamentável. E aos 37 minutos, eu cheguei a registrar aqui, ó. Vai chover. Por que eu registrei vai chover? Porque o Dorival Júnior fez a seguinte alteração no time do Corinthians. Se liga na alteração do Dorival Júnior no time do Corinthians. Sai Brambidon, entra Kaique. Vai chover. Ô, Glória! Agora que você lembra do Kaique, que o Kaique existe, Dorival? Agora você lembra da existência do Kaique no time do Corinthians, cara? Meu divino amado. Demorou o quê? Uns 15 jogos ali, mais ou menos. Com 37 minutos de jogo 0 a 0 contra o líder do campeonato. O cara vai e me coloca o Kaique. Tá de sacanagem, né, Dorival? Mas tá de sacanagem com a minha face, cara. Bizarro, cara. Simplesmente bizarro. Vamos lá então, né? Continuando. 42 minutos. A partir daqui o Corinthians começa a ter as suas primeiras oportunidades no jogo. Cobrança de falta do Garro na área. Alguém ali do Corinthians cabeceia. O Cássio defende no meio do gol, né? Aos 44, o Garro puxa o contra-ataque. Aí acontece a defesaça do Cássio, mano. Ô, Cássio, nem pra tu entregar... No primeiro reencontro, cara, contra o Corinthians em Itaquera, nem pra tu entregar a paçoca, velho. Caramba, hein, Cássio? Numa jogada meio onde o Garro puxa o contra-ataque, o Memphis Depay recebe, acerta um chutaço, a bolinha na gaveta, o Cássio vai e faz uma defesaça. Na moral, Cássio, mano, o Cássio tava, reta final, o Corinthians tava falhando uma vez atrás da outra. No Cruzeiro também já vinha cometendo algumas falhas. Aí, justo no reencontro contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, o cara vai fazer uma defesaça. Pelo amor, hein, Cássio? Pelo amor. Na sequência, o Garro bate escanteio na área. O Gustavo Henrique cabeceia. O Vidalba me salva uma bola em cima da linha. Mano, eu tava comemorando o gol, cara. Eu simplesmente já tava comemorando o gol. Já tava levantando no sofá pra comemorar. Vai o Vidalba, me tira aquela bola em cima da linha. Aos 44 do segundo tempo. Ai, cara. Na moral, velho. Aos 45, ou seja, logo na sequência, o Memphis bate falta... Acho que foi o Memphis. Acho que foi o Memphis que bateu a falta na área, que eu escutei o Pedro Machado, que eu assisti na Record, falar que o Memphis bateu a falta, porque eu não vi quem bateu a falta, porque eu tava
registrando no celular, né? Aos 45 minutos, Memphis Depay bateu na área, o André Ramalho cabeceia, a bola vai pra fora. E aos 50, fim de jogo, Corinthians 0, Cruzeiro também 0. E eu já registrei aqui no final do lado, né? Alex Gomes Stefano. Já falei, né, cara? Mais uma vez, arbitragem nível brasileira, né? Nível da arbitragem brasileira. Enfim, né? Esse foi então o resumo aí do jogo. Vamos então as notas para os jogadores e para Dorival Júnior. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários. Hugo Souza, nota 5. Não foi tão exigido no decorrer do jogo. O Mateuzinho, nota 6,5. Desempenho ok do Mateuzinho. Eu até poderia ter dado uma nota um pouquinho maior, mas acho que um 6,5 tá de bom tamanho. André Ramalho, nota 6. Desempenho ok do André Ramalho. Gustavo Henrique, nota 7. Gostei da partida do Gustavo Henrique. Literalmente deu sangue, né, dentro de campo. Minha verdade foi para companheiro de time, mas não vem ao caso, né? Enfim. O Matheus Bidu, nota 5. Não comprometeu o Matheus Bidu. José Martínez, nota 6. Uma atuação ok também do Martínez. Charles, nota 2,5. Você tá falando de desempenho. Não vi muita coisa no Charles. Correu, se esforçou, mas não vi muita coisa. Fora que tomou cartão amarelo, machucou o próprio companheiro de time, tomou caneta. O que eu vi do Charles foi isso, né? Machucar o próprio companheiro, tomar cartão amarelo e tomar uma caneta do adversário que quase originou o gol do... Não, na verdade essa caneta... mano, confundi agora, mano, confundi. Mas enfim, nota 2,5 para o Charles. Breno Bidon, nota 4. Desempenho razoável para baixo do Breno Bidon. Rodrigo Garro, nota 7. Impressionante, cara. Como o Garro é a alma desse time do Corinthians, cara. Não tem como, cara. Não tem como. E é uma pena, cara. Nossa, cara. Uma pena que o Corinthians não vai ter o Garro contra o Botafogo, cara. Ai, cara. E sabe o que é pior, cara? Sabe qual é a única opção hoje para a posição do Garro? Procedor de criação do time do Corinthians? O Dieguinho, moleque da base. Coronado foi embora para a Arábia de novo, né? Só sobrou o Garro e o Dieguinho. A pergunta que fica é: será que o Dorival vai mandar o Dieguinho contra o Botafogo lá no Newton Santos? Ou será que ele vai ter uma escalação mirabolante? De repente colocar o Memphis para criar? Ou de repente vai ter um 4-1-4-1, algo assim? Sem o meio de criação? Vamos ver qual vai ser a pérola do nosso queridíssimo Dorival Júnior, né? Memphis Depay, nota 4,5. Desempenho razoável do Memphis. Teve aquele chute ali que ele acertou para a defesa do Cássio. Eu até poderia ter dado uma nota 5, uma nota 5 ali mais ou menos. Mas acho que um 4,5 tá de bom tamanho pro Memphis, né? Thales Magno, pior jogador em campo, nota 2. Não vi o Thales Magno fazer muita coisa. Aliás, não vi praticamente nada do Thales Magno, né? A única coisa que eu vi foi um lampejo que ele teve ali na lateral do campo e só. Jogadores que vieram do banco agora. Romero, nota 3. Não vi muita coisa no Romero. André Carrilho, nota 5. Entrou, mudou um pouco a dinâmica no meio campo. Eu até poderia ter dado uma nota um pouco maior, né? O Kaique tá sem nota, porque entrou aos 37 minutos do segundo tempo. É sacanagem. O cara... Mano, o Kaique é simplesmente um esquecido no elenco do Corinthians. Quando ele é lembrado que ele existe no elenco, bota o cara aos 37 minutos do segundo tempo, esperando ele fazer algum milagre. Bizarro, cara. Bizarro. E para finalizar, nota do técnico Dorival Júnior, nota 4. Escalação. Falei, né? Não tem muito segredo, apesar dos desfalques. Substituição, Carrilho, ok. E o Kaique ele só lembrou depois de mocota. O Romero não fez outra coisa. Esquema de jogo, meio travado e tal. O time até jogou com vontade, mas ainda assim, meio travado, meio com dificuldade. Resultado, um empate em casa, diante do líder, pelo menos de momento, do campeonato, né? E é isso aí então, galera. Esse foi o nosso pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que começou a conhecer meu conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis.